Oi, gente, boa noite a todas e todos. Estamos aqui em mais uma live. A gente está tentando toda semana, 2 vezes na semana, fazer um encontro aqui para conversar, para bater papo, para trocar ideia, para receber gente com experiências diferentes, para enfrentar esse momento de isolamento social tão difícil para todas e todos. Está difícil para quem continua trabalhando, para quem está se expondo aos riscos do coronavírus, para a sociedade continuar funcionando, continuar se alimentando. Está difícil para quem está trabalhando de casa, com trabalho remoto, tendo que cuidar das crianças, tendo que cuidar da família. Eu estou enfrentando isso e não está fácil, não. Às vezes, 1h30 da manhã, estou aqui lavando louça, estamos aqui cuidando da casa para conseguir ir seguindo. E está difícil também para quem não está conseguindo trabalhar. Tanto para quem não está conseguindo trabalhar porque está desempregado, porque está num momento de dificuldade, quanto para quem não está conseguindo trabalhar porque na situação à distância não está podendo. Mas hoje o nosso encontro aqui, a nossa conversa, ela é especial porque ela vai trazer aqui para todo mundo conhecer, para quem nos acompanha nas redes sociais, quem nos acompanha no Instagram, um companheiro que é uma grande referência de militância minha. Eu vou trazer aqui o companheiro Tiago Ávila. Todo mundo sabe que na nossa militância a gente tem algumas áreas que são importantes no campo da educação, no campo dos direitos humanos e também na luta ambientalista, na luta ecossocialista. E o companheiro Tiago Ávila é uma das grandes referências que eu tenho, não só no debate ecossocialista, mas principalmente numa prática transformadora ambientalista, ecossocialista, agroecológica. Ele é um companheiro que organiza mutirões, que organiza, né, iniciativas na luta pelo bem viver, que vocês vão ter oportunidade de conhecer um pouco melhor. Então, hoje é um momento importante para a gente debater o nosso modo de vida, o nosso meio ambiente, as práticas das nossas vidas que são transformadoras, e o Tiago é uma pessoa que tem muito a nos acrescentar sobre isso. Então eu vou agora aceitar aqui a entrada do Tiago para a gente começar esse nosso bate-papo sobre o Tiago, para ele entrar junto com a gente. Cadê o Tiagão? Não estou achando ele. Mas bom, o Tiago Ávila, opa, tá entrando aí, me aceitou o meu convite. Fala, E Tiago, boa aí, noite, cara. Flávio, Tudo boa bem? noite, meu irmão. Prazer revê-lo, prazer falar contigo, viu? Boa noite, Prazer, pessoal. Boa noite a todo mundo que já estava aí na chamada. prazer meu, estava aqui é, te elogiando merecidamente pelas suas experiências militantes, pelas suas experiências de vida que nos acrescentam, que nos inspiram tanto. Então, o Tiago é um companheiro que tem, por exemplo, se dedicado na construção das comunidades agroecológicas, nas iniciativas de mobilização pelo bem viver. E eu vou começar abrindo espaço para o Tiago se apresentar. Melhor do que eu ficar apresentando, do que eu ficar falando do Tiago. Tiago, esse companheiro que é do pessoal do Distrito Federal, que é do mesmo coletivo que eu faço parte, que se chama Subverto, um coletivo militante, um coletivo ecossocialista. E lá no Distrito Federal, onde ele mora, ele tem desenvolvido uma série de práticas militantes, coletivas, muito interessantes. Então, Tiago, se apresenta, fala um pouco para a gente aí sobre as comunidades agroecológicas, sobre a luta pelo bem viver, sobre esse mutirão do bem viver que a gente está organizando aí. Fala um pouco com a gente aí, Tiago. Maravilha, Flávio. Boa noite, viu? Boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar aqui. Quanta honra estar dividindo aí essa live contigo, Flávio. Tu que é um grande irmão também, parceiro, formiguinha junto com a gente aí das batalhas, né? E é muito massa quando a gente vê uma pessoa que exerce um papel de representação institucional e ainda assim se encara como militante mesmo, a serviço das lutas, né? Isso é uma coisa admirável. Mantenha-se assim mesmo, que assim você inspira muita gente, irmão. Bom, a construção que a gente tem feito aqui no Distrito Federal, mas é uma construção nacional em torno das comunidades agroecológicas do bem viver, do mutirão do bem viver, ela se pauta por aquele nosso grande desafio histórico, né, Flávio? Como é que a gente vai acabar com toda forma de exploração, com todas as opressões e com a destruição do planeta para botar no lugar dessa sociedade uma outra sociedade, né? Então, a gente vem buscando na cidade, no campo e na floresta, com iniciativas de curto, de médio e de longo prazo, semear realmente outras relações da pessoa entender seu próprio papel no mundo, da pessoa entender o seu papel dentro de uma comunidade, pautada por outros valores, não da competição, mas sim da abundância genuína, aquela comunitária, né, onde todo mundo tem para si, todo mundo consegue, na verdade, suprir as necessidades, né?
e pensar a própria relação da comunidade com a natureza, né? Não submetendo o ecossistema ao sistema, mas ao contrário, né? A gente entendendo como parte da natureza e que não tem futuro se a gente destrói essa nossa única casa aqui, né? E essa nossa construção, então, tenta traduzir esse macro no micro, né? Então, por exemplo, as comunidades agroecológicas é um projeto de regeneração dos biomas a partir do campo, com famílias agricultoras da reforma agrária ou territórios indígenas que estão semeando, regenerando florestas a partir de sistemas agroflorestais e que são impulsionadas por pessoas da cidade que, ao potencializar esse projeto com uma cota mensal, elas acabam recebendo cestas de um planejamento agroecológico semanal, mas estão, na verdade, regenerando uma floresta. Elas não estão comprando só alimento orgânico, elas estão regenerando uma floresta, estão garantindo soberania alimentar, estão garantindo condições de renda para aquela família agricultora também. E esse processo ele não é só um processo logístico, ele é um processo de integração mesmo, com mutirões mensais, é um processo também com trocas semanais. E esse é um projeto que já acontece há muito tempo, né? E em vários lugares, em Santa Catarina também tem. Thiago, tudo, só né? o pessoal entender, né? Uma galera na cidade grande se organiza, se cotiza, estabelece uma relação com agricultores que estão nesse processo de regeneração do território, e aí toda semana recebem uma cesta, recebem produtos, mas também vão lá conhecer o território, botar a mão na massa, romper com esse distanciamento entre cidade, campo, floresta. Exatamente, Fábio. Então, por isso que não é uma relação mercantilizada, é uma relação de solidariedade genuína mesmo, porque as pessoas estão indo lá, botar a mão na terra, aprender mesmo com aquelas famílias agricultoras, sabe? Então, tem toda uma ideia de compreender os desafios da luta do campo, o que é um novo modelo, um modelo que, na verdade, já é tradicional, mas um novo modelo no sentido de algo que precisa superar o modelo do agronegócio, destruidor, que impermeabiliza o solo, que tira os nutrientes do solo, que envenena a natureza, que explora, que perpetua injustiças sociais, enfim, são processos transformadores, né? Só que daí, essa é uma realidade cotidiana de um projeto perene, só que aí vem a pandemia. E aí as pessoas do Brasil inteiro falam, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí que vem a ideia do mutirão do bem viver. Todo mundo, ao invés de fazer uma... É muito importante, qualquer ação de solidariedade é muito importante nesse momento, mas ao invés de fazer apenas uma ação de arrecadar alimentos e doar num território, esse processo do mutirão do bem viver, que já aconteceu em outras vezes, por exemplo, tinha um território indígena ameaçado, as pessoas iam lá, faziam um mutirão com pessoas da cidade, do campo, da floresta, de várias etnias, inclusive, se juntavam e construíam ali um processo transformador, ali, seja para construir uma oca comum, seja para construir banheiros secos, ou inclusive canteiros de agrofloresta, enfim. Mas esse processo ele acontecia corriqueiramente. Só que agora nós estamos diante de um desafio histórico imenso, né, Flávio? Então, por isso, as pessoas se juntaram para construir um mutirão do bem viver em resposta à pandemia. E aí esse mutirão do bem viver em resposta à pandemia é uma coisa muito potente, porque não é uma campanha de arrecadação simples. As pessoas doam num financiamento coletivo online, ou elas doam alimentos nas suas casas por uma equipe de logística que vai buscar, mas essa doação financeira, ela compra a produção de famílias agricultoras no campo que estão plantando em sistemas agroflorestais e que estão num território de resistência também, num assentamento, né, em algum acampamento até, mas que no fim das contas, aquela produção comprada vai estar potencializando aquela agrofloresta e vai ser doada para territórios de resistência, seja para a população em situação de rua, para territórios indígenas, quilombolas, de povos e comunidades tradicionais, caiçaras, vários outros, e ocupações urbanas e rurais, porque tem acampamento, por exemplo, no campo que não está produzindo nesse momento, ou então que tinha uma única produção e que nesse momento não consegue escoar. Então, a falta de renda e a falta de alimento vem da mesma forma. Então, a ideia é, as pessoas doam, que isso vai virar compra de cesta agroecológica de famílias agricultoras que vão ser doadas nos territórios. Em cada cidade estão sendo cadastrados territórios de resistência ali que estão precisando, na cidade, no campo, na floresta, famílias agricultoras que têm produção agroecológica e pessoas voluntárias fazendo essa logística. Só que não para por aí, né? Depois que tem esse processo agora emergencial, que é durante a quarentena, de ajuda humanitária mesmo para acabar com a fome, que esse é o maior problema disparado, né, Flávio? Ainda tem o passo seguinte, que é o médio e longo prazo. O médio e longo prazo desse projeto é construir as hortas comunitárias e as cozinhas comunitárias nos territórios. Aí sim é um processo de organização ali, relacional mesmo, dentro daquela comunidade, para que a própria comunidade construindo consiga realmente apresentar suas próprias soluções. Primeiro para uma crise alimentar que é muito grave, mas depois para todas as demais coisas, né? Porque esse exemplo das pessoas se auto-organizarem e resolverem os próprios problemas mostra que existe o poder
do Estado e que, nesse momento, o Estado está sendo muito mal gerido pelos donos do poder, os do andar de cima da pirâmide social, mas existe um outro poder, que é o poder da comunidade, o poder popular, né? E ele vai sendo construído gradativamente até que a gente consiga que tudo seja uma coisa só, que o poder popular faça a gestão de toda a sociedade, né? Acredito que esse é o Thiago, quem quer caminho que a gente chegar está junto? apostando. E quem quer chegar junto, como é que pode participar? Quais são aí os mecanismos de participação? Pronto. Ó, quem quiser, acessa a página agora no Instagram mesmo, que é Sociedade do Bem Viver, que lá vai ter tanto o projeto das comunidades agroecológicas, aqueles das sextas semanais, mas também tem o Mutirão do Bem Viver. E aí tem a vaquinha do Mutirão do Bem Viver também no site da vaquinha, e que ela tem uma meta, é uma meta ousada, porque pensa, nós estamos num país de quase 210 milhões de pessoas, então a gente colocou uma primeira meta de 100 mil reais, a segunda meta de 500 mil e a terceira meta de 1 milhão, para que a gente consiga fazer um trabalho realmente de combate à fome de grandes proporções mesmo, e capilarizado, enraizado nos territórios, nos pequenos municípios, e a gente mal lançou e já bateu a primeira meta, então estamos em 102 mil arrecadado e estamos indo para a segunda agora, né, Flávio? E a vaquinha é nacional, né, Thiago? A vaquinha para ter ação no Distrito Federal, em Santa Catarina, aqui no Rio de Janeiro também. Aqui no Rio a coisa está um pouco incipiente, mas está andando, né? Está caminhando. Exatamente. Em qualquer lugar onde tenha família agricultora produzindo e regenerando o bioma, onde tenham territórios que precisam e se cadastram, e onde tem equipe voluntária disposta a fazer essa logística, com todo respeito às condições sanitárias, protegendo mesmo, porque nós estamos num momento realmente de prevenção, né? Então, onde quer que a gente tenha esses três fatores, pessoas com vontade de transformar o mundo, a gente está organizando, né, Flávio? Então, isso é muito importante. Cada vez mais a gente recebe informe de algum município no interior dos estados, e é muito bonito, assim. Eu tenho certeza que no Rio vai ser uma coisa maravilhosa. Legal, Thiago. Aqui no Rio é importante, rapaz, porque o Rio tem uma história de negar a sua agricultura familiar, de negar a sua agricultura de maneira geral e de negar a sua agricultura familiar. É o estado mais urbanizado da federação, né? 98% da população vive em áreas urbanas, mas num momento como esse de crise, onde algumas questões assim, muito fundamentais para a nossa vida estão colocadas em discussão, como, por exemplo, o acesso a alimentos, né? As pessoas naturalizam tanto, né, que vai no supermercado, a gente se aliena não só com relação ao nosso trabalho, a gente se aliena às vezes com o que nos mantém vivos, né? A gente tem quantas crianças que não sabem diferenciar uma fruta de uma carne, né, de um produto de origem animal, porque não tem um contato com a natureza que permita perceber essa diferenciação. E num momento como esse que a gente está vendo, essas questões são candentes. Então, tanto o Mutirão do Bem Viver é uma iniciativa fundamental, né, para quebrar com esse distanciamento, estabelecer uma relação militante, né, que eu espero que a gente avance, quanto alguns debates que a gente tem feito aqui que são muito importantes. Por exemplo, aqui no Rio, a gente tem alguns anos, tanto na cidade do Rio quanto em Niterói, feiras agroecológicas e feiras orgânicas, que são muito importantes, que os agricultores vêm direto e vendem seus produtos nessas feiras. Né? Não vendem num centro de abastecimento para que depois outras pessoas venham vender nas feiras. Eles vêm direto vender nessas feiras. E o governador do estado tinha chegado a proibir todas as feiras no estado, feito um decreto, e nos preocupou, porque é claro que a gente está preocupado com a situação sanitária da população. Mas por que as pessoas podem ir ao supermercado e não podem ir a uma feira? Se na feira é um espaço aberto, é um espaço que, se tomado as devidas medidas sanitárias, você pode, inclusive, ter menos gente metendo a mão nos produtos, menos interação. A gente incidiu muito sobre a Secretaria de Agricultura do Estado e conseguiu fazer com que o governador mudasse o decreto e voltasse a permitir as feiras livres. Lá no Rio de Janeiro isso foi muito importante, e aqui em Niterói, infelizmente, continuou um impasse, porque o prefeito proibiu todas as feiras livres. É um dos pontos que a gente tem criticado aqui a prefeitura, né? Acho que, no geral, tem uma orientação comum de tomar atitude de isolamento social, mas tem que ter cuidado para essas atitudes não terem um caráter higienista, contra os pobres, ou, nesse caso, uma visão meio elitizada, que o supermercado pode oferecer melhores condições do que uma feira livre, onde estão os agricultores diretamente, espaço aberto, menos intermediários, menos produtos manipulados. Então, aqui em Niterói, a gente continua nessa batalha pela volta das feiras, especialmente da feira agroecológica, da feira orgânica, que é a maior do estado. A daqui de Niterói é a maior do estado, porque é a única, então, da cidade, então acontecia todo sábado aqui no campo de São Bento e era muito legal. Que massa, claro. Não, e a gente tem noção de que essas pressões que a gente faz sobre o Estado, elas não substituem de forma alguma essas ações militantes, que é da gente viver a experiência, de conhecer, de mobilizar, de estar junto dos agricultores,
Assim como essas ações militantes também, muitas vezes, elas são muito transformadoras, mas não conseguem ter um alcance, às vezes, do que uma política pública consegue ter. A gente Exatamente. trabalhou muito. Esse equilíbrio, né, Flávio, que você falou, assim, a gente saber disputar a hegemonia da sociedade, o papel do Estado é muito importante, mas a gente saber construir com a mão na massa uma outra hegemonia, o caminho do futuro, né? Uma coisa complementa a outra mesmo, assim, e essa mistura, essa conjugação de forças, né, de combinar todas as formas de luta e de construção, isso é muito potente, assim, por isso que a gente precisa de mandatos populares aí à disposição das lutas, né, a serviço delas, como que você cumpre, isso é fundamental. O papel que o próprio pessoal cumpriu na disputa da renda básica emergencial, ou todas as lutas que vocês estão tendo aí na Alerj, né, isso é fundamental, isso, e na verdade uma coisa ficaria muito insuficiente sem a outra, né, só a construção, mas o Estado sendo o Estado predatório, destruidor, concentrador de renda, e do outro lado também, se a gente ficar só na institucionalidade sem a base social, que no fim das contas é o que justifica a aposta institucional, né? Não, sem dúvida. E para a gente, assim, que acredita numa transformação profunda da sociedade, a gente sabe que nós mesmos temos que nos transformar. E ninguém se transforma na experiência concreta da construção coletiva, da ruptura desses distanciamentos, né, do agricultor, né, do trabalhador, que desenvolve, por exemplo, nos diferentes campos as ações de economia solidária, as ações de mutirão. Mas, Tiago, qual é mais ou menos o calendário do mutirão do Bem Viver? Como é que está aí esse planejamento? Sim, ó, como que vai funcionar? Todos os domingos, porque as pessoas estão no momento agora, no momento de tensão tão grande, de tristeza tão grande, muita gente que está sofrendo muito, inclusive com a deterioração da saúde mental, né, Flávio? Com tanta coisa acontecendo, né? E eu sei porque eu sei que você está muito ciente disso, tanto que você faz essa defesa, mas porque eu sei que a sua companheira, que inclusive está aniversariando hoje, né? Que é muito massa. Então, que é uma lutadora da saúde também, né? Então, no fim das contas, a gente vê o quanto as pessoas estão vivendo um momento de desesperança. E ao invés de ser um momento de desesperança, de luto, de sofrimento, pode ser um momento canalizado para solidariedade, para construção. Então, nós estamos acreditando muito nisso, em estabelecer o domingo como um dia de solidariedade, um dia de construção de uma nova sociedade, um dia de semear outros valores. Então, todos os domingos são os dias das grandes entregas do Mutirão do Bem Viver em Resposta à Pandemia. Então, nesse próximo domingo, dia 19, vai ser a primeira grande entrega, e aí vai ter gente em vários lugares do Brasil, mas ainda é muito menos do que o que vai ter no domingo seguinte, ainda é muito menos do que vai ter no outro domingo. Então, a cada domingo, a gente quer ter mais cidades, mais alimentos, mais itens de primeira necessidade, mais equipe voluntária de logística, mais novas agroflorestas ali sendo potencializadas. Então, é um processo que vai de domingo a domingo, a cada domingo crescendo mais, crescendo mais, crescendo mais, porque a gente quer sair dessa quarentena com força para começar as hortas comunitárias e as cozinhas comunitárias, e a gente sabe que isso é só um passinho, né? Um passinho que já se complementa de uma luta lá de trás, que todo mundo já constrói coisa há muito tempo, mas que é um passinho para a gente vir para um processo realmente de disputa dos rumos da sociedade, né? O capitalismo está em xeque aí, né? E eu sei que dentro da Alerj, por exemplo, você está disputando PL a PL, comissão a comissão, né? E a gente tem que seguir esse mesmo processo, né? Esse processo lá fora, junto, todas as forças juntas, e eu acredito que esse é um caminho mesmo, assim. Eu acredito, inclusive, né, Flávio, que você, para esse processo, né, todo domingo o Mutirão do Bem Viver crescendo e avançando, e ao mesmo tempo as batalhas na Alerj aí também se consolidando, né? Imagino que tem várias por agora rolando, né? Rapaz, tá fácil não. Eu consegui aprovar aqui, por exemplo, um projeto super importante, que é para, enquanto durar a pandemia, não poder ter despejo, reintegração de posse, numa compreensão de que o direito à vida e à saúde tem que estar acima, né, nesse momento, da execução do direito à propriedade. Esse projeto também é aprovado, ele também prevê o congelamento das multas por quem não pagar aluguel, etc., durante esse período. É um projeto voltado para o direito à moradia. Rapaz, para aprovar esse projeto não foi mole não, porque a direita ela fica o tempo inteiro querendo deturpar o que a gente está colocando. Em última instância, o que vocês estão propondo? Tem uma família que está numa casa que não está conseguindo pagar aluguel, que ela seja despejada no meio da pandemia, vá para a rua, porque a gente não pode, né, aguardar esse momento crítico. Hoje o governador do Rio de Janeiro foi contaminado, né? Então os caras emendaram um projeto, no final eles acabaram conseguindo aprovar 2 emendas que restringiram um pouco temporalmente, né, a validade desse projeto, mas é, por exemplo, importantíssimo.
A gente não quer que nenhuma família acampada seja colocada para fora enquanto estiver durando esse processo de pandemia. Quem está lutando pela terra, quem está lutando por moradia, a gente já entende a importância dessa luta. Mas a gente conseguiu aprovar, mesmo com essas emendas, né? É o que você falou, aquela batalha emenda por emenda, PL por PL, e agora estão acompanhando, pressionando para ver se o governador Wilson Witzel sanciona. Governador que hoje, né, veio aí a informação de que ele também está com o Covid-19, também testou positivo. E aí eu acho que todo mundo que está nos acompanhando, que quer participar, talvez se pergunte, e como é que é esse momento da entrega? Toma cuidado, como é que faz? Rapidinho, Flávio, só para te avisar, o seu telefone tá fazendo assim, tá levantando, só se você quiser ir ajeitando, enquanto isso eu vou falando como que faz. Aqui. Em cada cidade, cada cidade ou município, as pessoas têm dois caminhos. Ou elas podem se colocar como voluntárias dentro desse fluxo de família agricultora, de território que está precisando, ou equipe de logística mesmo para levar, de formiguinha mesmo para fazer esse trabalho, ou elas se colocam como equipe de doações rápidas. A pessoa tem um saco de arroz, um saco de macarrão e quer doar, é só ela ir lá cadastrar, porque a gente vai ver, vai cruzar o local onde ela mora com a equipe voluntária mais próxima e essas pessoas vão combinar. Ela vai combinar pelo WhatsApp ou qualquer outra ferramenta como que faz essa coleta e aí busca com toda a política de prevenção mesmo. A gente está cada vez mais organizando mesmo, né? Capacitando uma equipe voluntária boa para fazer isso sem colocar em risco a vida das pessoas mesmo, né? Então, é isso. A pessoa pode doar um saco de arroz, se ela tiver, e isso já é uma contribuição muito importante, ou ela pode doar na vaquinha recursos financeiros, e a gente tem uma meta longa para seguir, ou ela pode se juntar como voluntário. Então é uma coisa para quem tem recurso e pode ceder, para quem tem alimento e pode ceder, e para quem não tem nada disso, mas quer fazer uma diferença nesse momento, sabe que a política de solidariedade é uma coisa que você dá e você recebe também, porque não é uma coisa que você se coloca como superior a ninguém, isso não é aquela perspectiva vazia de assistencialismo, na verdade, são pessoas se colocando como irmãos e irmãs aqui, e nesse momento todo mundo junto, na grande batalha do nosso tempo mesmo, que nesse momento passa por uma pandemia, mas que tem todos os desafios, de uma grande crise desse sistema, do desastre ambiental planetário que precisa ser enfrentado. Então, no fim das contas, nós estamos juntando as pessoas para essa nossa grande missão histórica, né, Flávio? Legal, Thiago. Muito, muito legal. Mas, bom, a gente está num momento de pandemia e a pandemia está relacionada ao surgimento de um novo vírus, uma nova forma de contaminação. E um dos debates que a gente faz muito, né, quando a gente pensa a sociedade do bem viver, quando a gente fala dessa luta agroecológica, é da gente pensar as nossas condições de vida, né? Eu, por exemplo, eu trabalho na Fiocruz, e na Fiocruz a gente tem um olhar sobre a leitura da realidade que aproxima muito saúde e meio ambiente, né? Essa é uma aproximação, para nós ecossocialistas, é uma aproximação que faz muito sentido, porque a gente sabe que uma vida saudável não é só uma vida onde você não está doente, é uma vida onde você tem uma relação equilibrada com o meio ambiente, tenha situações, né, de vida saudáveis, né? E nesse sentido, como é que você vê de uma perspectiva ecossocialista esse momento de pandemia, de um novo vírus, né? Ao mesmo tempo, essa dificuldade para dar respostas a isso, agora está uma disputa enlouquecida por equipamentos importantes para neutralizar a pandemia, Estados Unidos pagando mais, a China vendendo para quem paga mais, né? E países como o Brasil numa situação de absoluta escassez, inclusive, de equipamentos. É uma coisa bem desafiadora, né, Flávio? A gente pensar como é que num momento como esse, onde as coisas estão tão acirradas, ainda assim a gente não abre mão de uma mudança sistêmica mesmo, porque o que fica evidente, que fica escancarado, é que um sistema que mercantiliza a vida e, em consequência, mercantiliza a saúde, né, e mercantiliza todas as outras áreas que agora estão entrando em colapso, né, ele realmente não tem como ser uma solução, pelo menos não uma solução para as maiorias sociais, para os 99%, para a natureza, né? Esse sistema que concentra tanta renda é uma solução para os que estão ali realmente o 0,01%, né? Você vê que antes da pandemia ser deflagrada, né, ser declarada pela OMS, a gente já via sinais de uma grave crise capitalista se desenvolvendo, a partir primeiro ali da disputa do petróleo, né, da Rússia e da Arábia Saudita, e toda a perspectiva de falência ali pelo menos de uma boa parte do setor de óleo e gás de xisto nos Estados Unidos, ou seja,
vinham grandes maremotos por aí, né, dentro do sistema financeiro, que é aquele sistema que realmente não produz, né, que especula, que fica criando derivativos, que fica financiarizando a vida, né, que pega e faz apostas contra a produção, e que, enfim, uma série de coisas ali absurdas e que, no fim das contas, estava levando a gente para uma nova crise, só que essa crise se potencializa muito com a pandemia. E aí a gente fica pensando, então, será que chegou a hora da gente realmente vencer essa pandemia, mas não voltar para a mesma roda de destruição que a gente estava antes? Quando você estava falando do supermercado, eu estava pensando nisso, falando, poxa, se o prefeito compreendesse que está colocando as pessoas numa roda de destruição do supermercado, das grandes corporações ali do segmento alimentício, de logística dentro do país, de uma série de outras coisas, ele talvez tivesse a sensibilidade de compreender que as feiras seriam lugares de promoção de saúde e repensasse, inclusive, o que é serviço essencial, né? Porque a gente vê a Vale, por exemplo, não querendo parar a mineração em Minas Gerais, em locais onde os barragens estão prestes a romper, e no fim das contas eles querendo parar o agricultor familiar que está produzindo alimento livre de veneno numa sociedade que sofre tanto com câncer e tantas doenças. Então, bota a gente para repensar tudo isso, né? O que é essencial para a gente, que modelo de sociedade que a gente acredita mesmo que a gente quer construir. No fim das contas, o ecossocialismo, quando fala de reestruturar totalmente as formas de produção e reprodução da vida, ele fala disso, olha, a gente repensar mesmo o que a gente vai produzir, como a gente vai produzir e para quem, ou seja, de quem é a propriedade, de quem é a propriedade respiradores mecânicos, ventiladores mecânicos, num momento como esse? Deveria ser de todo mundo, deveria ser do conjunto da humanidade. Por que metade dos leitos do Brasil hoje ainda estão nas mãos das corporações do plano de saúde, sabe, da saúde mercantilizada? Então, no fim das contas, o ecossocialismo coloca para a gente esse desafio. É possível? Eu acredito que sim, uma sociedade livre da exploração, livre de todas as opressões, opressão de raça, opressão de gênero, opressão de sexualidade, opressão de nacionalidade, e uma sociedade livre da destruição da natureza mesmo, né? Eu vi várias pessoas comemorando agora, poxa, a gente diminuiu as emissões de CO2 na atmosfera, só que isso ainda não é suficiente, porque diminuiu por uma questão compulsória, mas a mudança de mentalidade ainda não aconteceu. As pessoas estão ansiando para voltar para aquela roda de destruição, né? Então, a gente tem que aproveitar esse momento agora para pautar. A gente quer uma sociedade nova, totalmente diferente, para que o povo brasileiro e a população mundial nunca mais passe por uma pandemia dessa numa situação de mercantilização da vida, porque isso torna a vida muito mais difícil. E se a gente pergunta para as pessoas, algumas pessoas não conseguem visualizar uma sociedade onde a vida efetivamente valha mais do que o lucro dos poderosos, né? Só que essa sociedade é possível, né? Essa é a nossa aposta de vida, né, Flávio? A gente se nutre da história das revoluções para dizer que sim, é possível, né? Não, com certeza. Eu estou preocupado, Thiago, eu tenho acompanhado. Acho que o Brasil inteiro está preocupado com o papel que o Bolsonaro está cumprindo de boicotar as medidas voltadas para a saúde pública. No mundo inteiro a gente teve, assim, com relevância, 3 governantes que adotaram essa agenda. O Boris Johnson, né, na Grã-Bretanha, que depois ele próprio se contaminou e já fez um pedido de desculpas pelo papel que cumpriu. O Trump, que agora está acusando a imprensa de ter dito que foi a imprensa que disse que ele não era a favor do isolamento, que na verdade ele sempre teria sido a favor, porque nos Estados Unidos já passaram de 20 mil mortes e mais de 2 mil mortes por dia. E aqui no Brasil, o Bolsonaro continua insistindo nessa tecla, se apega a um medicamento que está sendo ainda testado, que tem graves efeitos colaterais, fica fazendo propaganda de um medicamento que pode matar pessoas, né? Deputado Carlos Mink, por exemplo, que foi até ministro, que é deputado lá junto comigo, ele é surdo de um ouvido, porque fez uso de cloroquina quando era mais jovem, que estava numa ação na África e contraiu malária, né? Então a cloroquina cega, surda, pode levar a abatimento cardíaco, e o Bolsonaro fica colocando como assim, se a cloroquina der certo, eu ganhei, né? Como se alguém fosse contra, mas na verdade o que a gente é a favor é que a ciência avance e mostre, e por outro lado adota um discurso de que as pessoas têm que trabalhar como se alguém não quisesse que as pessoas trabalhassem. Todo mundo quer que todo mundo trabalhe, mas a gente quer que as pessoas trabalhem em condições de saúde, que não coloquem suas vidas em risco. E aí isso tem um lado cruel, né? Ele, junto com alguns grandes empresários, começaram essa campanha, porque a gente sabe que quem vai pagar o pato, quem já está pagando o pato dessa situação, são as pessoas mais pobres, que estão nas piores condições de vida, que numa situação de contaminação vão contaminar a família inteira, não vão ter acesso aos recursos que o Bolsonaro ou que esses grandes empresários que estão movendo essa campanha teriam. É um aspecto que marca muito a desigualdade da nossa sociedade, né? Uma sociedade
que viveu tanto tempo a escravidão, que até hoje vive com um processo de superexploração do trabalho, de desvalorização da vida dos seus trabalhadores. Não é à toa que somos, né, a sociedade no mundo onde o Estado é responsável por matar mais gente. Essa política do Bolsonaro é uma política, né, de fazer morrer, né? De apresentar um olhar sobre a saúde pública que faz morrer os setores mais vulnerabilizados da população. É importante destacar isso, né? Que não são debates simplesmente ideológicos, são debates que dizem respeito à vida das pessoas. Tem um fundo, né? Claro que um debate ideológico no sentido de que ele retrata projetos de sociedade, mas é importante pensar que esse projeto de sociedade que o Bolsonaro defende é um projeto da morte, né? Da morte dos indígenas, com a política que ele vem defendendo permanentemente, que agora, né, nesse momento que a gente enfrenta, a questão do isolamento dos indígenas se tornou ainda mais importante, porque essa contaminação pode ser ainda mais avassaladora para as comunidades indígenas. O IBAMA fez uma ação de combate aos mineradores e aos madeireiros nas terras indígenas. O Bolsonaro demitiu hoje o diretor do IBAMA. É interessante que a gente critica, né, o diretor, critica essas figuras que estão fazendo muito pouco, mas o Bolsonaro ele vai atrás, porque mesmo muito pouco, na agenda de morte que ele defende, é demais. Né? É demais. Nesse sentido, eu queria também trazer esse aspecto numa perspectiva ecossocialista, que é isso. Né? Eu olhar o direito à vida, o direito ao meio ambiente, a luta contra a desigualdade, a luta contra a exploração como parte de uma mesma luta. Né? E acho que o coronavírus nos coloca esse desafio de pensar isso de uma forma mais integral, né? Mais integrada. É muito grave o que está acontecendo no Brasil e a gente não pode, né, não enfrentar a gravidade desse processo da maneira que ele é. Exatamente, Flávio. Isso é fundamental, né? Toda vez que a gente pensa mesmo que o Bolsonaro tem agido como antipresidente, né, a gente sabe que fica diante de nós equilibrar essas duas coisas, né? Enfrentar essa imensa injustiça e política de destruição de terra devastada, essa política de morte, como você falou, e ao mesmo tempo a gente mostrar que é possível outros caminhos, para que as pessoas tenham isso no imaginário delas, né? E saibam que, olha, esse daqui não precisa ser seguido por ser o único possível, não. Está sendo seguido por uma correlação de forças, de poder, né? De classes ali, onde detém o poder político, o poder econômico e impõe às maiorias de todos os países a sua agenda, né? Mas ainda assim, outros países têm conseguido ter medidas progressivas que o Brasil, na verdade, vai no caminho oposto. A gente vê, por exemplo, na Espanha, nacionalizaram todo o sistema de saúde ali para que seja única. Em vários outros países, ajudas emergenciais muito maiores que a do Brasil, muito mais relevantes. Enfim, toda uma política que no Brasil, no caso, o presidente, o que eu prefiro chamar de antipresidente, ele vai indo ao contrário mesmo, assim. Inclusive na não testagem, na subnotificação, né? Eu estava vendo, por exemplo, hoje, a gente está chegando nos 2 milhões de casos diagnosticados no mundo, né? O Brasil tem a pior média de todos os 50 países com maior quantidade de pessoas infectadas, diagnosticadas, porque o Brasil testa, a cada 1 milhão de pessoas, testa 296, enquanto a gente vai vendo países como os Estados Unidos, ali, como Espanha, Itália, testam de 10 a 15 mil a cada 1 milhão de pessoas, o Brasil 296, ou seja, a crise aqui no Brasil, eles estão tentando, como ele é anti-ciência, como ele usa a sua máquina de propaganda, de fake news, ele está tentando fazer com que a pandemia seja uma pandemia silenciosa, né? Só que as pessoas percebem o que está acontecendo ao redor das suas comunidades, né, Flávio? Então, no fim das contas, fica pra gente essa batalha. E eu fico pensando isso, porque muita gente tem essa impressão de mim, tem essa impressão de você também, que são pessoas que botam muita mão na massa para construir as coisas e ficam achando que a gente só tem que trabalhar pela positiva, vamos só construir o nosso, não vamos nos meter com as outras coisas, mas não dá para ser assim. Nós estamos num momento de disputa dos rumos da sociedade. Mesmo que a gente plante as nossas agroflorestas, que a gente se relacione com os territórios, nos biomas, nas florestas, no campo, ainda assim tem um sistema destruidor que consegue acabar com a vida na Terra, consegue emitir dióxido de carbono a ponto de causar uma elevação de temperatura da Terra não reversível, consegue levar a outros limites planetários, de buraco na camada de ozônio, de acidificação dos mares, de quebra do nitrogênio, do fósforo. Tem tanta coisa que esse sistema pode destruir e que se torna um ponto de não retorno que a gente não pode se dar o luxo de só construir o nosso aqui. A gente tem que construir o nosso, se organizar coletivamente e a gente tem que enfrentar essa batalha do nosso tempo. Tá
coube a nós, né? Essa grande missão histórica. Coube a nós vivermos um tempo de pandemia, que eu imagino que a maior parte das pessoas não imaginava isso, e a nossa missão que vem aí pela frente é ainda maior, e por isso que a gente precisa de mais entusiasmo, de mais gás, de mais vontade para construir, né, Flávio? Com certeza, Thiago. Entrou um monte de gente nova aí para acompanhar a nossa live. Eu estou aqui conversando com o Thiago Ávila, esse companheiro, parceiro, militante, ecossocialista, agroecológico, que está ajudando a gente a organizar no Brasil inteiro os mutirões do Bem Viver. Quem está chegando agora que não pegou, os mutirões do Bem Viver são uma iniciativa de mobilização para estar junto dos agricultores, para estar junto da agricultura familiar, estimulando a produção de alimentos, estimulando reflorestamento, ações ambientais e trazendo alimento também para as cidades, trazendo isso para quem precisa, rompendo esse distanciamento de cidade, campo, floresta, ajudando a enfrentar a fome, mas de uma perspectiva mais militante, mais solidária, envolvendo. Então, tem a vaquinha online, tem a Sociedade do Bem Viver. Como é que é a nossa página aí, Thiago? É isso. É @Sociedade do Bem Viver. @Sociedade do Bem Viver aí no Instagram, para quem quiser acompanhar, quem quiser participar. Isso já está muito forte no Distrito Federal, já está muito forte em Santa Catarina, já está ganhando corpo aqui no Rio de Janeiro. Esperamos que fique muito forte também aí nas próximas semanas, que é um momento necessário. Acho que a humanidade vive um dos momentos mais importantes da sua história, né? Já tem gente dizendo assim, agora começa o século XXI, né? Assim como o século XX começa a partir da Primeira Guerra Mundial, o século XXI começaria a partir dessa pandemia, né, um primeiro grande fato histórico que vai marcar a humanidade nesse período. E a gente tem que agir, né? A história, ela não acontece independente da gente, ela acontece a partir das nossas ações. Se a gente se cuidar, se a gente, né, contribuir com o isolamento social, se a gente contribuir com as medidas para enfrentar a crise que está acompanhando a pandemia, ela vai ser de um jeito. Se a gente não contribuir, ela vai ser de outro. Então, é importante a gente se mobilizar, é importante a gente fazer história e participar do Mutirão do Bem Viver é uma dessas maneiras, e o companheiro Thiago Ávila é um dos percursores, uma das figuras, né, que tem ajudado a moldar essa iniciativa, uma grande referência para a gente, por isso está com a gente aqui hoje. Então, Thiago, para a gente começar a fechar aqui, você já falou aí no início, hoje é aniversário aqui de Raquel, né, da minha companheira, então parabéns, Raquel. Parabéns, Raquel. As crianças já estão aqui brigando, gritando. Esse processo do isolamento social nos traz, rapaz, é uma intensidade, rapaz, é uma intensidade. Eu estou conseguindo, infelizmente, essa semana sair menos de casa. Semana passada ainda fui muito alérgico, estava tentando evitar. Mas é isso, a gente assume aqui uma intensidade, tem que cozinhar todo dia e lavar a louça. Rapaz, é uma coisa... de doido, né, o que a gente está vivendo. Mas, bom, fala para a gente aí, Thiago, como é que está aí no Distrito Federal esse processo da crise, né? Como é que o mutirão se inseriu nisso todo, mas fala um pouco também dessa sensação. Aqui, por exemplo, muita gente fez isolamento, de repente começou a afrouxar, e agora os casos estão cavalgando, né? Você estava falando da subnotificação, hoje a gente bateu, né, 200 mortes em 24 horas. Ontem, né, alguns pesquisadores começaram a divulgar estimativas de qual é o tamanho da nossa subnotificação. E alguns pesquisadores estão estimando que a nossa subnotificação pode ser de 15 vezes. Tanto em termos de casos, e um pouco menor, 11 vezes em termos de mortes. 12 vezes, para ser mais exato, em termos de mortes. Se a gente está batendo 200 mortes, tem pesquisadores avaliando que isso quer dizer que nós já estaremos em 2.500 mortes, né? 200 mortes hoje, né? Já passamos das 1.000 e tantas mortes acumuladas no Brasil. Tem pesquisadores avaliando que isso quer dizer que a gente já passou no total das 10.000 mortes, porque tem muitas de mortes por problemas respiratórios e pulmonares, mas que triplicaram com relação ao ano passado no Brasil inteiro. E aí, como é que está aí no Distrito Federal essa sensação da crise, a sair da rua? Isso é realmente um desafio grande, né, Flávio? E a gente conciliar o que você falou, né? Conciliar a sobrevivência cotidiana mesmo, ainda mais as pessoas que tiveram a possibilidade de se colocar em isolamento social, né? Isso é muito difícil. E a gente fazer o máximo possível do que a gente tem no nosso cotidiano e ainda assim não abrir mão de semear um pouquinho de processos coletivos, né? Então, a gente que tem uma construção social, né?
para fora, muito para fora, se torna mais difícil ainda conectar todas essas coisas. Então, na hora que eu entrei nessa live aqui, eu vi você falando que estava lavando louça 1h da manhã, eu me sinto exatamente assim. Na verdade, eu sou um bicho diurno, né? Então, eu durmo cedo, mas eu lavo 4 horas da manhã. Estou acordando mais cedo para arrumar as coisas, para organizar, que depois, ao longo do dia, não vai. Agora, aqui no Distrito Federal é muito dura a situação, porque a gente pensa, as pessoas têm uma ideia do Distrito Federal de que é uma... Primeiro, acredito que é só Brasília, né? Aquela cidadezinha planejada de servidores públicos, onde não tem pedestre, né? Onde todo mundo tem seu automóvel. Mas, na verdade, a gente está falando da terceira maior metrópole do país. O Distrito Federal, só dentro daquele quadrado ali, já tem 3 milhões de pessoas e mais 1,5 milhão de pessoas fora do quadrado. Então, a gente está falando de uma coisa imensa, assim, de grandes proporções, e que, inclusive, dentro do Brasil, nos 3 últimos anos, pelo índice Gini, é o lugar mais desigual do país. No ano retrasado, foi empatado com o estado do Amazonas. Então, a gente está falando aqui de bairros que têm IDH altíssimo e outros bairros que têm IDH que não perde nada para os grandes cinturões de pobreza do mundo, assim. E aqui, realmente, a fome já estava apertando, e agora está apertando mais ainda. Então, a gente está falando aqui de uma realidade que tem quilombos aqui do lado, a gente tem territórios indígenas que estão resistindo, a menos de 20 quilômetros do Palácio Presidencial também estão passando por uma situação gravíssima ali, de questões sociais diversas. A gente tem muitas comunidades, muitas ocupações, muitos acampamentos. Enfim, no fim das contas, nós estamos aqui vivendo... As pessoas têm uma ideia totalmente oposta de Brasília, do Distrito Federal, mas aqui as contradições estão muito presentes numa cidade profundamente segregada, assim, onde as pessoas realmente não veem. É diferente de outras cidades, né? Que no Rio de Janeiro, por exemplo, os morros, as favelas, elas estão mais evidentes e é necessário que isso esteja visível. Exatamente, no Distrito Federal não, parece aquele que eles chamam de higienização, né, da cidade. Então aqui é um apartheid social aqui terrível. E a gente, ao fazer esses projetos, a gente consegue conectar. Uma coisa que é incrível, que a gente vê com as comunidades agroecológicas do Bem Viver, que as pessoas vão lá para os mutirões plantar as agroflorestas, é que as pessoas estão indo lá e normalmente elas falam assim: nossa, eu nunca tinha passado por esse lugar aqui, nunca tinha vindo aqui, né? Algumas pessoas chamam de cidade satélite, mas hoje é região administrativa. Nossa, eu nunca tinha vindo aqui nessa região administrativa, nem sabia como é que era. E a pessoa passa por um monte de acampamento sem terra, de ocupação sem teto, passa por território indígena, passa por área de preservação que está em disputa ali com os grileiros, com os latifundiários. Então, no fim das contas, as pessoas vão compreendendo que a cidade não é uma só, são várias cidades dentro daquela cidade, e ela é uma cidade profundamente desigual, tem uma dinâmica interna muito controversa, e que aqui no Distrito Federal se expressa muito mesmo, assim, porque aqui, inclusive em Niterói também, né, se fosse pegar por cidade, Niterói várias vezes foi a mais desigual, né? Inclusive de frota náutica, tudo aquilo, né, Flávio? Quando pega estado, o Distrito Federal geralmente está aí à frente, e quando pega a cidade, Niterói já esteve várias vezes. Niterói é uma cidade que não reconhece a sua pobreza, né? Apesar de ter grandes morros na Zona Sul, no centro, proporcionalmente eles estão mais numa região da cidade que a classe média passa menos. A região, por exemplo, onde está o Bumba, que ficou em 2010 conhecido nacionalmente por aquela tragédia socioambiental, né, que marcou aqui a nossa cidade. Mas é isso, a gente aqui espera que agora, com o fortalecimento dos mutirões do Bem Viver, a gente também consiga promover essa aproximação. A gente tem aqui assentamentos na Baixada, a gente tem agricultores familiares aqui em Itaboraí, tem experiências de agricultura urbana acontecendo aqui em Niterói também, que a gente tem tentado chegar junto. Eu sou autor de uma lei que estabeleceu a política estadual de agricultura urbana e a política estadual de agroecologia e produção orgânica. Foram 2 leis importantes que a gente agora está trabalhando para que elas sejam colocadas em prática, né? Porque a gente aprova a política, mas o governo pode não implementar. E a gente está tentando vincular recursos, tentando fazer com que a lei saia do papel e se torne, de fato, uma lei que transforme aqui a nossa realidade, fortaleça a agricultura familiar, fortaleça a agroecologia, nos permita sair de uma agricultura predominantemente marcada pelo uso do veneno, pela exploração da força de trabalho, para uma agricultura ambientalmente, socialmente, né, transformadora. Mas, Tiagão, muito bom estar aqui, né, te ouvindo, conseguir dialogar um pouco com você. A gente tem conseguido conversar pouco, mas hoje tivemos aqui um momento bom de bate-papo. É um prazer, meu irmão. Não substitui as conversas que a gente tem que ter, mas, né, só nós dois, mas pelo menos mata um pouco aí da saudade, quebra um pouco aí o distanciamento. Então, eu queria te passar a palavra aí para você
dar um adeus, né? Fazer aí as suas último chamado aí à militância, a participar dos mutirões do Bem Viver. Valeu, Flávio. Irmão, primeiro eu queria agradecer, é um prazer estar aqui. Às vezes as pessoas no batidão de um mandato popular, né, elas não se dão conta, mas o que você faz, o que Thalíria faz, aí como deputada federal também, o que Marquito faz lá em Floripa ali também como vereador agroecológico, essas coisas elas reverberam muito forte, assim, né? E cada vez mais eu vejo que as pessoas... Ó, a Cintia, inclusive, está aqui dentro da chamada, aqui também de Santa Catarina, ali acompanhando. Inclusive é isso, assim, a gente vê que são sementes que a gente vai plantando e disputas que a gente vai encampando e que vão se fortalecendo entre si, né? Então, eu dou maior valor à resistência que vocês fazem. Todo mundo do mandato, né? Como você falou do mutirão, do papel que eu cumpro sendo uma das pessoas organizadoras, eu sou só uma formiguinha, assim como você é uma formiguinha dentro do mandato, que é coletivo, que envolve uma série de pessoas, né? O mandato da Thalíria também, que tem uma galera que dá o seu melhor. As pessoas têm uma avaliação equivocada de que todo político, com muitas aspas, né, todo mundo é igual que está dentro do parlamento, mas tem gente que está lá justamente para enfrentar aquela lógica, né? Está lá para não se acostumar de jeito nenhum. Então, vocês são essas pessoas aí que são referências. Toda vez que eu falo que há esperança naquela disputa ali, se conjugada com as demais disputas na sociedade, as demais construções, eu lembro imediatamente de vocês aí, fico muito feliz. E, pessoal, quem quiser construir com a gente esse processo, chega junto. Assim. Não tem curva de aprendizado, é uma coisa muito tranquila de se fazer. Qualquer pessoa tem a capacidade, tem um talento, tem a viabilidade de fazer alguma coisa. É só querer nesse momento, se organizar junto com a gente consegue ir se ajudando também, dando uma força, cada pessoa dando uma força para outra ali. Esse momento é bom para estar junto, é bom para ter comunhão. Assim. Às vezes a pessoa fica pensando assim, mas eu não me sinto capaz de fazer as coisas, mas olha... isso é importante dizer, cada pessoa tem um talento e tem um poder imenso dentro de si. É só ela exercer isso com um segredo. Assim, esse poder que cada pessoa tem um segredo para exercer ele. O segredo é a coletividade. Quando a gente faz as coisas coletivamente, as coisas se alavancam, se torna uma coisa muito mais potente. Eu falo sempre assim, mas é que nem um saltimbancos, né? Junta um bico com 10 unhas, 4 patas, 30 dentes e magia menos dia, a lei da selva vai mudar, né, Flávio? É isso, pessoal. Tudo que eu faço aí na rede, de atuação de rede, seja no canal Bem Vivendo no YouTube, seja na página aqui do Instagram, seja no Twitter aí, que eu não sou muito habituado, que é muita treta, mas todas as coisas que eu tento fazer de rede, mas principalmente as coisas que eu tento fazer fora das redes, são todas coletivas, são todas despessoalizadas, são todas com pessoas, irmãos e irmãs de luta aí. E você, cada pessoa que assistiu aqui com a gente, que acompanhou, pode chegar, vai ser mais que bem-vindos. Tudo que a gente constrói aqui de rede é pensando no momento em que você, que está em dúvida, vai falar, pô, quero chegar aí. Vamos embora, galera. Vamos embora transformar esse mundo. Estamos aguardando vocês aí. Valeu, Tiagão. Valeu, gente. Todo mundo que nos acompanhou, chega junto. Sociedade do Bem Viver, né? Acompanha, contribui com a vaquinha online. Vamos meter a mão na massa e vamos transformar a realidade. E a gente segue na luta, segue aqui, somando forças, que a transformação ou será coletiva ou não será uma transformação de fato das relações de poder na nossa sociedade, das estruturas de opressão na nossa sociedade. Então, gente, valeu. Grande beijo para todas e todos. Grande beijo, Tiagão. Manda um beijo aí para a Sabrina também. Vamos encerrar aqui, que hoje parabéns, Maria Raquel, aqui, tudo de bom. O Thiago está te mandando parabéns aqui. Um beijo aqui para você também. Valeu, Valeu, Thiago. Tamo junto, um abraço.